Vou colocar o telefone aqui. Tá? Rodrigo? Tá, a gente vai colocar aqui do lado do secretário. Tá, ó. Pode colocar. É o Rodrigo? Tá. Rodrigo, fala aí só pra gente ver se está saindo seu som bem. Boa tarde, secretário. Me escuta perfeitamente? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo sim. Todo tá gravando. Peraí, repete aí, Rodrigo, por favor. Boa tarde, me escutam bem? Sim, sim. Então tá, eu vou desligar por enquanto, Rodrigo. Se eu puder fechar seu áudio aí, quando for... Aí depois eu te chamo aí pra você falar, tá bom? Ok. Podemos? Alguns ajustes que tem a presença porque testes são desorganizados, Muito bem, então. Quem queria, né? Sabia que até 3 meses atrás era a da secretaria? Então, Pediu exoneração. beleza? Você tá da regulação? Eu era do Dório. Hã? Dório. Ah, legal. Eu entrei em 2008. Aí saí Os agora. abandonou. Continua no SUS. Exato. Já tá familiarizado. Continua no SUS. Acho que vai ser. É, Burcodélia. Tudo ok? Bom, gente, então, boa tarde para todo mundo. Nós, conforme havíamos comunicado a vocês da imprensa e à sociedade de uma maneira em geral, nós fecharíamos até o final da semana os testes que a gente estava rodando no nosso laboratório central do LACEN e também alguns que nós encaminhamos, amostras que nós encaminhamos para a Fiocruz, e o Hospital Santa Rita também encaminhou para laboratórios. Depois a doutora Carolina vai poder atualizar algumas amostras, né? Então está comigo aqui o Orley, que é o subsecretário da... Desculpa interromper, mas é porque esse barulho da ligação vai acabar gravando junto com a fala de vocês. E Eu vou aí desligar. vai ficar ruim. Tá bom. Eu botei no mudo aqui, não parou não? Ele que tem que fechar o dele lá, eu acho. Rodrigo, fecha o seu áudio aí, fazendo favor do telefone. Fechou? Beleza, obrigado, Rodrigo. Eu te chamo aí. Mas peraí, continua falando. Eu acho que não. Não, ele não fechou ainda. Peraí. É melhor desligar. Fala, Peraí. por favor, desligar. Rodrigo. Rodrigo, fecha o seu áudio. Do telefone, fala com ele. Do telefone. Ele fez sinal positivo. Ah, então acho Fechou. que agora fechou. Vamos lá. Gente, vou só aproveitar aqui que o professor Claro. aqui. Então, nós combinamos com vocês e com a sociedade em geral que após nós termos alguns resultados desses testes que rodaram, nós comunicaríamos à imprensa e à sociedade de uma maneira em geral os eventuais achados que poderiam advir desses testes. Então está comigo aqui o Orley, que é subsecretário da Vigilância, a doutora Carolina, que é infectologista do hospital e que tem conduzido por parte do hospital essas investigações junto com a equipe dela. E está online conosco, porque ele está no congresso, o Rodrigo, que é nosso diretor do LACEN, que é o Laboratório Central. Eu vou fazer uma fala rápida, geral, depois eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer uma rápida apresentação para vocês de como essa investigação se deu. Então eu vou falar de maneira mais genérica, o Rodrigo vai falar de maneira mais técnica para vocês o que nós fizemos. Depois a doutora Carolina pode complementar e o Orley também está à disposição. Bom, nós rodamos vários testes aqui no LACEN,
testes esses oriundos de amostras das pessoas que se contaminaram no surto, né? Foram vários testes que nós rodamos aqui. O principal desses testes é o metagenômico, que é um teste que buscava identificar DNA e RNA de possíveis vírus, bactérias ou fungos, né? Nos testes que nós rodamos no laboratório central, não encontramos nenhum rastro de nenhum possível patógeno que poderia causar essa contaminação, mas a gente tinha alguns testes, como eu falei, rodando na Fiocruz, e o hospital também rodando alguns testes nos laboratórios. O Rodrigo depois vai poder falar, mas a nossa desconfiança é que essas amostras, elas já chegaram, como a gente costuma dizer, com a cena do crime muito mexida, né? Esses pacientes já estavam em tratamento com diversos tipos de medicamentos, e nós temos a impressão que isso fez com que os nossos testes aqui no laboratório central não chegassem a uma conclusão. Lembrando que essa é uma investigação, nós temos milhões de possíveis bactérias, fungos, vírus, né? E a gente vai testando por eliminação de acordo com o quadro clínico dos pacientes. O quadro clínico dos pacientes era um quadro clínico que indicava, a princípio, uma infecção por algum tipo de vírus respiratório. Então você vai fazendo por eliminação. E nos nossos testes do laboratório central, nós não encontramos nada. Nos testes que nós rodamos na Fiocruz, teste de sangue, que foram testados 11 amostras, 11 pacientes, né? Esses 11 eram todos funcionários do hospital. Em um desses funcionários nós encontramos um fungo que é o histoplasma. Esse fungo é um fungo normalmente advindo de fezes de aves, como morcegos ou pombos, etc. Tá? Então, o histoplasma faz muito sentido nessa investigação por conta dos sintomas, depois a doutora Carolina pode falar e o Rodrigo também vai falar, do quadro clínico desses pacientes, pelo fato também de não haver transmissão entre pessoas. Então, o histoplasma, ele se encaixa muito bem com esta investigação. Mas essa investigação ainda não é conclusiva, uma vez que dos 11 pacientes que nós testamos nessas amostras que foram enviadas para a Fiocruz, depois o Rodrigo vai falar do tipo de teste que a gente fez na Fiocruz, apenas um testou para histoplasma. Então a investigação não está fechada, ela não está concluída, mas a tese de um fungo, a tese do histoplasma, de acordo com o quadro clínico que esses pacientes apresentam, ela faz muito sentido, ela fecha um quadro. Então, o que nós fizemos agora, em relação ao histoplasma, foi chamar novamente essas pessoas que foram contaminadas, colher novamente o sangue dessas pessoas, não sei se colhemos a amostra de urina também. Dessa vez só de sangue. Só de sangue, porque foi encontrado no sangue, porque nesse período esses pacientes devem, se for histoplasma, ter desenvolvido anticorpos. Então nós chamamos todos eles de volta no hospital, fizemos novamente a coleta de sangue deles e encaminhamos novamente para ser testado o sangue desses pacientes. Então nossa expectativa é que nesse momento a gente consiga, de fato, fechar um diagnóstico. Repito, o histoplasma faz muito sentido, mas nós não podemos ainda afirmar com total certeza que é isso. Fora isso, nas investigações de materiais ambientais, o hospital achou em uma amostra de água de um dos bebedouros que fica numa área de descanso da enfermagem, uma bactéria chamada Burkholderia. Depois a doutora vai explicar. Essa bactéria que estava presente na água foi encontrada num teste que o hospital fez. Esta infecção também poderia ser causada por esta bactéria, mas normalmente essa bactéria ela causa quadros mais agravados do que o que nós vimos até agora. Então, as duas hipóteses estão em aberto. E além do mais, esta bactéria, não foi encontrado nenhum rastro dela em nenhum teste de nenhum paciente. Ela só foi encontrada numa amostra de água de um bebedouro. Ela pode ser pela bactéria? Pode também, mas faz mais sentido que isso tenha ocorrido por conta desse fungo do histoplasma. Então essa é a minha fala inicial. Eu vou pedir ao Rodrigo para colocar a apresentação dele
e você ser o mais objetivo possível, Rodrigo, para depois a doutora Carolina falar e a gente também abrir para perguntas, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o seu áudio, vou ligar o microfone. A hora que você puder falar, pode falar que nós já estamos te ouvindo. Boa tarde, secretário. Me ouve bem agora? Vocês estão todos ouvindo ele? Todos ouvindo você, Rodrigo. Bom, boa tarde a todos. Eu pedi que a apresentação fosse feita a partir da César, porque eu me encontro hoje no Congresso de Medicina Tropical. Infelizmente, as condições de internet aqui não são das melhores. Então, se puderem colocar a apresentação para mim, eu faço uma apresentação rápida, explicando os nossos resultados até o momento. Entrou aí, Rodrigo, a apresentação Ok. está na tela. Ok? Estou visualizando. Próximo slide, por favor. Conforme já antecipado pelo secretário, trata-se de uma investigação muito complexa, né, porque envolve uma quantidade muito grande de casos suspeitos e uma janela temporal bem extensa, o que faz com que várias amostras tenham que ser testadas utilizando várias metodologias. São 245 casos inicialmente notificados, desses 93 seguem como casos suspeitos, 38%. Próximo slide. 82% desses casos suspeitos eram referentes a funcionários, profissionais de saúde do Hospital Santa Rita, 12% acompanhantes de pacientes e 6% pacientes internados na enfermaria E. Próximo slide. Então, qualquer investigação, nós partimos de eixos de hipóteses. Um eixo chamado de eixo não infeccioso, na verdade, representado por agentes físico-químicos, que podia ser partículas ou então produtos químicos volatilizados, e um eixo infeccioso, que na verdade foi dividido em 3 sub-eixos: infecções virais, infecções fúngicas, infecções bacterianas. Próximo. O eixo do agente físico-químico ficou a cargo do ciatóxido, da vigilância sanitária e da vigilância ambiental, enquanto que o eixo infeccioso, próximo, ficou a cargo do LACEN Espírito Santo para rodar os exames, do CIEVES e da vigilância epidemiológica para conduzir as investigações de entrevistas e análise de dados propriamente dito. Próximo. Quando eu falo que essa investigação foi uma investigação muito complexa, porque ela envolveu diversas metodologias, desde exames diretos, onde amostras eram levadas ao microscópio, cultivos, hemoculturas, técnicas mais complexas como sequenciamento, RT-PCR e MALDI-TOF, além da metagenômica, foram utilizados também na tentativa de identificar se o surto de doença respiratória havia sido provocado por vírus, por fungos, bactérias ou micobactérias. Próximo. Dentre as amostras analisadas, foram divididas em 2 eixos, novamente. Nós temos amostras biológicas. Então, esses 93 casos suspeitos, nós coletamos amostras de soro. Alguns foram submetidos a uma lavagem bronquiolar, coleta de sangue total para hemocultura, amostra de urina, amostra de SCAI induzido, lesões cutâneas e suaves orofaríngeos. Na questão ambiental, além da água, alguns suaves ambientais também foram testados, mas a maior parte do nosso foco se restringiu à água. Próximo. Nessas metodologias empregadas, a pesquisa para vírus, utilizando todas as metodologias anteriormente descritas, eliminaram a possibilidade de infecção por vírus respiratórios, tanto utilizando o painel rotineiro nosso de vírus respiratório do LACEN, quanto o painel ampliado, bem como a análise metagenômica. E por se tratar do Espírito Santo de uma região endêmica para arbovirose, nós também excluímos a possibilidade de ser uma arbovirose ao testar para dengue, zika, chikungunya, maiara e urupuche. Próximo. Fizemos um exame, então, para abordagem da possibilidade de infecção por fungo. Destes, um exame sorológico
mais especificamente um exame chamado Western blot, detectou uma amostra reativa para histoplasma. Nós ainda temos cultivos em andamento, mas todos os outros exames foram negativos. Mas o exame sorológico, ele é um exame que mostra que essa pessoa teve contato com um respectivo agente infeccioso e que desenvolveu uma resposta imune. Eu vou voltar nessa abordagem daqui a pouco. Próximo. Esse é o laudo encaminhado pelo Fiocruz. Próximo. E essa foi a amostra que foi reagente para histoplasma. Todas as demais ainda negativas, mas, por favor, retorna o slide. Todas as demais negativas, mas aqui nós temos uma questão do tempo de sintomas. Provavelmente essas amostras ainda não haviam tido o tempo necessário para produção de anticorpos anti-histoplasma que pudessem ser detectados. Então, essas amostras estão sendo novamente testadas por nós. Inclusive, elas foram encaminhadas na sexta-feira e hoje. Próximo. Próximo. Próximo slide, por favor. Já estão passando No aqui. eixo das bactérias, nós tivemos também uma amostra ambiental positiva. Era a água colhida em um bebedouro e que foi positivo para uma bactéria. Todas as demais metodologias foram negativas. Aqui é importante que no próximo slide, essa bactéria encontrada na água desse bebedouro, da sala de descanso do setor da enfermaria próximo, é chamada de Burkholderia cepacia. É uma bactéria que normalmente está associada a quadros respiratórios, mas aqui nós temos um problema. Ela foi apenas encontrada no bebedouro desse local, mas não há nenhum paciente com hemocultura positiva para ela, nem outro exame que detectasse a presença dessa bactéria nos casos suspeitos. E um outro fator que também é um fator importante é que nenhum outro ponto de água testado até o momento que faz parte dessa mesma rede de distribuição de água, ou seja, o mesmo encanamento, testou positivo para essa bactéria. Então isso pode ter sido um caso fortuito, mas que ainda não comunica com o surto em questão. Próximo. As micobactérias, todas as amostras também foram negativas para a presença de ou uma micobactéria tuberculose ou outra micobactéria ambiental. Próximo. Então, das hipóteses inicialmente pretendidas, próximo. Vírus, agente físico-químico e micobactérias foram excluídos, restando agora 2 linhas de investigação. Próximo. A presença de histoplasma em amostra de um paciente e a presença de Burkholderia em uma amostra ambiental. Próximo. Dessas, histoplasma é a hipótese mais plausível. Primeiro, é uma amostra que foi obtida de um paciente, um profissional de saúde, que apresentou anticorpos específicos para o antígeno da histoplasma. A clínica dele é compatível com a histoplasmose e, muito provavelmente, a gente precisa ainda confirmar esse achado, bem como estender a pesquisa em outros pacientes que foram inicialmente colhidos dentro de uma janela muito curta, entre 1 e 5 dias. Então nós colhemos amostras agora com pacientes depois do 12º dia e elas estão sendo submetidas novamente à mesma metodologia para confirmação. No caso da Burkholderia, o fator que mais coloca essa como sendo uma possibilidade, mas talvez não uma realidade, é o fato de não termos nenhuma amostra positiva oriunda de pacientes, nem mesmo através de hemocultura, que foram incubadas mais de 10 dias. E o outro problema é que nenhum dos pontos de água ligados ao mesmo ramal hidráulico foram positivas para a presença dessa bactéria. Assim, tanto a Burkholderia segue a investigação, mas hoje
A nossa hipótese principal é que esse surto tenha sido causado por histoplasma. Lembrando que é um fungo, seus esporos podem ser transmitidos pelo ar, e o Espírito Santo, ele é um local onde a histoplasmose ocorre de forma rotineira, mas ela é frequente. Próximo. Então, quais são os nossos próximos passos? Nós ampliamos a testagem, mais amostras de estudo de casos suspeitos dentro daquela janela oportunidade foram encaminhadas para exames sorológicos. Nós continuamos com culturas em andamento. E no caso da Burkholderia, nós coletamos, estamos testando mais pontos de água e estendendo o prazo de incubação das hemoculturas na tentativa de encontrar algum caso humano positivo. Porque não havendo vínculo entre o que é encontrado no ambiente com o paciente, fica muito difícil de sustentar que tenha sido, então, o agente causador desse surto. No mais, próximo slide. Agradecer a todos pela cooperação. É um trabalho que é feito a diversas mãos, não só o LACEN, não só as vigilâncias, os CIEVs, a cooperação do Hospital Santa Rita e, é claro, todo o empenho da Secretaria de Saúde e do Governo do Estado do Espírito Santo para que a gente pudesse elucidar esse caso o mais rápido possível. Rodrigo. Nós continuamos no trabalho e isso vai se estender pelos próximos dias. Rodrigo, muito obrigado. Vou pedir para você ficar mais um pouco aí para responder algumas perguntas, mas você, por favor, fechar o seu microfone do celular, que ele dá uma microfonia aqui, tá? Quando for para você responder, você abre o microfone aí, tá bom? Pessoal, eu perguntei à doutora Carolina se ela queria fazer alguma consideração antes das perguntas, mas ela entende que o Rodrigo já deu todas as explicações técnicas, então nós já vamos abrir para vocês fazerem suas perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Secretário, só para a gente entender direitinho, então, de todas as amostras que foram coletadas, tanto ambientais quanto de pacientes, 11 amostras apresentaram algum sinal? Essa parte eu não entendi. O que era? 11 amostras foram enviadas para a Fiocruz. E dessas 11 que foram enviadas para a Fiocruz, uma apresentou positivo para histoplasma. Esta, repito, é uma boa tese, mas não é uma investigação fechada, porque só temos um caso confirmado. O que o Rodrigo usou uma expressão ali, a janela de coleta. Então agora, como já se passaram alguns dias, esses, por exemplo, 11, todos eles, nenhum deles estava internado mais. Em tese, se for histoplasma, outros apresentarão agora os anticorpos do seu próprio organismo que produz anticorpos para combater esse fungo. Então, o quadro clínico desses pacientes, ele bate muito com a possibilidade do histoplasma. O que nós estamos fazendo agora é encaminhar novamente a coleta que nós refizemos, coleta de sangue desses 11, encaminhamos novamente, sexta-feira e hoje, como disse o Rodrigo, para que a gente possa saber se outros apresentarão também positivo para histoplasma, como esse caso. São todos funcionários. Secretário, desses 11, todos funcionários. só um minuto, só por gentileza que for responder, olhar o tempo para frente. Tá bom, desculpa. Tá joia. Como foi falado que pode se pegar no ar, é possível dizer então que não tem relação com o hospital em si? Pode ser alguém de fora que contaminou ou relação direta com o hospital? O surto, Como foi a contaminação? nós já temos a certeza que o surto foi dentro do hospital. Porque se alguém viesse de fora com histoplasmose, ele não transmitiria para outros. Nós não teríamos tantos casos suspeitos. Então isso aconteceu num local onde todos que estiveram nesse local tiveram contato com os esporos desse fungo. Quais as poderia ser possibilidades? transmitido assim, dentro do... Nós vamos continuar a investigação. A possibilidade central é que esses esporos tenham entrado pelo ar-condicionado do hospital. Há uma data para até quando vai essas novas investigações? A gente imagina que depende muito dos testes da Fiocruz, tá bom? Mas a gente imagina que em torno de uma semana. Deixa eu falar sobre o ar-condicionado, só um minutinho. Sobre o ar-condicionado, na verdade a gente tem a amostra de ar, a amostra de suave das máquinas, a amostra de suave dos dutos, essas amostras foram negativas até o momento.
Existe a possibilidade de não ter vindo pelo ar-condicionado, mas, por exemplo, por janelas, por alguma fresta que tenha, né, mínima, que possa ter ficado aberta inadvertidamente. Então, a gente não trabalha... É hipótese. Hipótese. Mas como a gente tem as amostras de ar-condicionado, todos os ar-condicionados, sem exceção, foram passados por manutenção, limpeza de filtro, manutenção, todos os ar-condicionados já estavam com as preventivas em dia, mas mesmo assim a gente limpou todos eles e as amostras foram negativas. A gente não acredita que tenha sido por conta de ar-condicionado, mas sim alguma comunicação do meio externo com o meio interno do hospital. Essas janelas poderiam ter ficado abertas acidentalmente em locais que não poderiam? As janelas não são abertas, né? Janelas de hospitais não são abertas. Por meio de algum tipo de fresta, por exemplo, uma vedação um pouco ineficiente, que isso poderia ter acontecido. Porque os esporos, né, eles passam mesmo, né? O ar, as partículas de poeira, elas podem passar. Então, a gente faz toda uma vedação necessária de acordo com os nossos protocolos. Nós temos comissão de obra, inclusive, no hospital. A gente segue todos os protocolos junto com a engenharia, junto com a CCIH, mas aconteceu alguma coisa que a gente ainda não sabe explicar. Esses protocolos já foram reforçados desde que a gente começou, mas deve ter sido alguma coisa nesse sentido, em relação à obra. Doutora, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente, tanto da hipótese do fungo quanto da hipótese da bactéria. Como que elas se manifestam, quais sintomas, como que ela pode chegar até o corpo humano? Explica para a gente. Vamos começar falando do histoplasma, né, que hoje é a nossa opção mais plausível, como o secretário disse. A gente pode inalar esse esporo, né, a partir do ar. Os fungos são micro-organismos comuns do solo, eles podem vir das fezes de aves, de morcegos, de pombos. A gente fala em pombo, mas o pombo é muito mais comum que transmita um outro fungo, que se chama criptococo, tá? Que dá uma doença diferente. O histoplasma, sim, então a gente pode inalar esse esporo, fazer uma reação inflamatória com mal-estar geral, com febre, com dor de cabeça, com dor no corpo e depois evoluir para uma doença respiratória, com tosse, até dor torácica. Então, realmente é muito semelhante ao nosso quadro clínico. A questão do histoplasma é que no paciente imunocompetente, que são os nossos funcionários, que não têm doenças, que não têm comorbidades, ele pode se comportar como uma pneumonia autolimitada. O que é isso? O fungo vem, produz uma pneumonia e o próprio corpo cura aquela pneumonia, sem necessidade de antifúngico, que é a medicação específica para fungo. Como a gente teve... quase todos, né, os pacientes são imunocompetentes, porque a gente não teve acometimento de paciente, a gente teve muito pouquinho, a gente acredita que seja uma hipótese plausível por isso, porque houve uma pneumonia que se resolveu sozinha. E quanto à burkholderia, a gente não acredita, apesar de a gente ter encontrado na amostra de água, a gente não acredita que seja o motivo do surto por dois motivos. Que a gente encontrou só em um ponto de água, mas principalmente porque nós temos 27 hemoculturas de 27 pacientes e todas elas foram negativas. Para essa bactéria ter chegado no pulmão, ela teria que passar pela corrente sanguínea, porque ela viria. Você beberia a água, ela faria uma translocação no intestino, ganharia corrente sanguínea e depois para o pulmão. Então, se fosse um surto por burkholderia, a gente esperaria um número maior de pacientes internados, um número maior de pacientes com quadros graves, com sepse, que é infecção generalizada, porque a burkholderia é uma bactéria comum do ambiente. A gente tem infecções por burkholderia em todos os hospitais e os quadros não são tão brandos como esses. Então, é tudo isso que diminui a chance de a gente acreditar que seja burkholderia. Então, realmente, o fungo faz mais sentido e era uma das nossas principais hipóteses desde sempre. E diante dessa hipótese do fungo, né, que é a mais provável, como é que fica a questão das áreas que foram interditadas? Como é que é o processo para que volte e retorne o tratamento normal? Desde o início, né, de tudo isso, os nossos protocolos de segurança das obras foram revistos e cumpridos
a gente aumentou, né, junto a CCH, engenharia, direção, gerência operacional, todos os nossos olhos para essas obras. Revisamos tudo, estava tudo ok, mas a gente aumentou um pouco a segurança, revisamos então janelas, ar-condicionado com a higienização, tudo isso para que a gente possa voltar com segurança. Um dado que é muito importante, que nos mostra que a gente pode em breve voltar com segurança, é que a nossa curva de casos novos, ela diminuiu. A gente faz isso em gráfico, né? E a gente observa um pico ali entre o dia 13 e o dia 22, mais ou menos, de casos novos. E depois que a gente fez o controle ambiental, que foi no dia 20, né? Que a gente fez as limpezas terminais, desviamos a água da caixa d'água, fizemos a limpeza em todos os ar-condicionados. Depois disso, a gente observa uma redução muito importante do número de casos novos. Então, isso nos traz segurança de que nós controlamos o ambiente e que, por isso, a gente vai poder, claro, em parceria com a Secretaria de Saúde, liberar o nosso hospital para voltar às operações normais nos nossos setores. Nós vamos fazer que está, nesse momento, né, esvaziado, que é o setor E e o centro cirúrgico, e aí a gente vai poder voltar com segurança. Vamos fazer uma visita ao hospital daqui a pouco. Eu vou pessoalmente lá também com a equipe da vigilância. Daqui a pouco, saindo daqui eu vou para lá. Terminando a coletiva, nós vamos para lá. Depois, se tiver alguma higienização, limpeza terminal, como disse a doutora Carolina, para ser feito, o hospital vai fazer. A vigilância vai fazer uma vistoria lá e no centro cirúrgico. Feito isso, a vigilância dará autorização para a reabertura dessas áreas. As limpezas terminais, inclusive, já foram todas feitas, tá? A limpeza terminal é uma limpeza bem minuciosa, tá? Que a gente faz de rotina no hospital. Por exemplo, na UTI a gente faz a cada 7 dias, no centro cirúrgico a gente faz a cada 24 horas, nos outros setores a gente sempre faz quando o paciente vai de alta, óbito ou transferência, que é uma limpeza bastante minuciosa que inclui parede, teto, chão, todo o mobiliário. Então, os dois setores, o setor E e o setor do centro cirúrgico, já passaram por essa higienização. Secretário, dos 93 casos suspeitos, então, todos as amostras de sangue foram enviadas para Fiocruz ou não? Foram divididas, como a gente viu ali, as análises, mas então, somente um paciente apresentou o fungo, no caso. Mas veja bem, a conclusão desse caso, ela não se dá apenas por testes laboratoriais, né? Nós temos um volume enorme de exames de imagem pulmonares desses pacientes, tem o conhecimento clínico dos médicos que estão analisando esses pacientes, os sintomas que eles apresentam, a evolução do quadro clínico desse paciente, tudo isso é importante avaliar. Então, isso é avaliado em conjunto com os exames laboratoriais. O exame laboratorial confirmou uma das nossas hipóteses, que podia ser por fungo, e a gente sempre tratou como uma hipótese, né? Podia ser bactéria, vírus ou fungo. E um dos exames confirmou isso, mas os quadros clínicos, a evolução desses pacientes também colaboram para que a gente caminhe na direção de dizer que é bem provável, não é conclusivo ainda, mas é bem provável que seja histoplasma. O senhor começou a coletiva dizendo que as amostras chegaram com a cena do crime mexida. Isso significa que os testes foram feitos depois ou que eles foram feitos depois que o hospital fez algum tipo de limpeza ou mexeu no setor? O que isso significa? Significa que você pode ter pego pacientes que ainda não estavam na janela de produção, por exemplo, de anticorpos. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, eles já estarem sob efeito de medicamentos, é outra possibilidade. Então, quando a gente diz isso, a gente acha que essas amostras, para efeito de investigação, não estavam muito qualificadas. É nesse sentido. Mas não é que o hospital não deveria aplicar as medicações nas pessoas, lógico, né? Mas é nesse sentido que a gente está falando, assim, que é possível que essas amostras, para efeito de investigação, não fossem boas. Então a gente está acreditando que as amostras que a gente enviou agora permitirão conclusões melhores. Deixa eu explicar uma coisa, a gente está falando muito de janela, né, do exame sorológico. O exame sorológico, ele detecta o quê? O anticorpo que o paciente produz frente à exposição àquele micro-organismo. Então,
Então, qualquer que seja o micro-organismo, vamos dar o exemplo de dengue. Quando você vai no pronto-socorro com suspeita de dengue, você não colhe o anticorpo naquele momento. Você tem que esperar 8 dias para frente para você colher esse exame, para que venha detectado o anticorpo e você faça o diagnóstico de dengue. Então, a mesma coisa para o histoplasma. Mas como os pacientes começaram a chegar, a gente não tinha ideia do que era, a gente abriu o leque da investigação e procuramos vírus, fungos e bactérias. Então, alguns pacientes coletaram esse exame para sorologia para fungos antes de 8 dias de doença. Então, por isso, pode ser que desses 11 que foram para a Fiocruz, alguns desses não cresceu, né, não foi detectado esse anticorpo porque eles estavam antes de 8 dias de doença. Por esse motivo, sexta e sábado, nós colhemos novos sangues desses pacientes e enviamos hoje para a Fiocruz, porque agora eles estão numa janela melhor, que é a janela após o 8º, 10º dia de doença. E é exatamente isso que o secretário falou. Quando a gente recebe o paciente, principalmente os primeiros pacientes que a gente ainda não tinha identificado o surto, a gente precisava tratar como uma pneumonia bacteriana. E aí a gente foi abrindo o leque de hipóteses e fomos fazendo aqueles combinados de antibióticos até a gente entender diante do que a gente estava tratando. Então, a amostra mexida, né, a cena do crime mexida é isso. É nesse sentido. É que microbiologicamente, para crescer alguma coisa em uma cultura, o ideal é que essa cultura seja colhida quando não existe nenhuma medicação, nenhum antimicrobiano sendo usado. E elas foram colhidas, inclusive amostras boas, né, de lavado broncoalveolar, que é uma secreção pulmonar, foram colhidas em vigência de antibiótico. Então, isso pode atrapalhar o crescimento do micro-organismo. Secretário, a gente tem uma atualização, eu sei que o último dado foi de 93 casos suspeitos, 5 internações, se eu não me engano. A gente permanece com essas internações. Eu lembro que da última vez tinha acho que a colaboradora, inclusive, em um estado mais grave, na UTI, isso permanece. As notícias sobre essa colaboradora, depois o doutor Carolina pode falar, mas são muito boas. Ela já está estubada, né? Já foi retirada do tubo e vem ainda em UTI, mas já num quadro muito melhor. Então, a gente tem a expectativa que nós, como disse a doutora Carolina, né, você isolou a área epicentro. Teoricamente, esses esporos de fungo estavam presentes nesse epicentro. Você isolou essa área, limpou, fez um conjunto de protocolos de higienização, trocas de filtros, etc, etc, etc. A tendência é que quem teve contato dentro da janela que nós estávamos investigando apresente sintomas e que depois disso você tenha uma queda do número de casos, que é o que está começando a acontecer agora. Estabilizou já o número de casos, então nossa expectativa é que para os próximos dias a gente tenha uma redução das notificações, né? Ou até que não tenhamos novas notificações, que é a nossa expectativa central, porque você também há um limite de pessoas que tiveram um contato naquele espaço físico, né? Então, esse caso, a gente imagina que para efeito de contabilidade de pessoas contaminadas, ele está chegando, já passou do seu pico, já está chegando no momento de estabilização. No último boletim, secretário, tem 2 pessoas na UTI, um seria essa funcionária e o outro também é funcionário? Eu não sei dizer se esse outro é funcionário. O outro é paciente. Porque tinham pacientes e nós tínhamos só funcionários, depois entrou um paciente. E é o paciente. É um paciente. E essa nossa colaboradora que está em UTI realmente foi a paciente mais grave, né, de toda essa situação. Ela evoluiu muito bem, ela foi estubada na quinta-feira. Hoje ela já está sem oxigênio, hoje ela já andou pelo leito dela sem oxigênio. Então realmente a melhora dela foi surpreendente e a gente está muito feliz com esse resultado. O paciente também está na UTI, é paciente de câncer, tratamento de câncer. Eu não sei te responder porque a gente do Santa Rita não tem acesso aos pacientes que estão fora. Mas o nível de gravidade deles? Não, eu não sei essa informação. Mas se ele foi um paciente que esteve nesse setor, ele certamente é um paciente oncológico. Mas eu realmente não tenho informações. É a vigilância que acompanha esses pacientes fora do hospital. Doutora, e diante desse cenário de fungo e dessa possibilidade, como é que fica o restante do funcionamento do hospital, orientação para pacientes, acompanhantes, para até mesmo para as pessoas continuarem o tratamento, que é muito importante, né? Isso é uma coisa que a gente tem pesado bastante, né, na mídia, nas redes sociais. A gente precisa fazer o paciente entender que o nosso hospital é seguro. Principalmente para aqueles pacientes que têm um tratamento oncológico e que não podem perder o seu tratamento. Não podem perder a quimioterapia, a radioterapia, uma cirurgia, uma realização de biópsia, por exemplo.
Então, nós tomamos todas as medidas necessárias para conter essa disseminação ambiental, mesmo antes de saber de onde ela vinha, porque poderia ser ar, poderia ser superfície, poderia ser água. Não vimos, né, observamos um número decrescente de casos, então a gente realmente acredita que controlamos o surto. Esse número de casos, ele continuou restrito a essa ala do hospital, ela não se expandiu para outras alas, então realmente é seguro. A gente não teve nenhum outro paciente, nenhum outro acompanhante que estivesse em outras alas. Então realmente aquilo ali ficou restrito àquele setor, o setor E e o centro cirúrgico que é anexo. Nós já tomamos todas as medidas, todos os protocolos de higienização, como a gente já disse aqui, e sim é seguro manter as operações do hospital. São os únicos setores que não estão funcionando, estão esvaziados, Sim, né? sim, apenas esses dois. Sem previsão por enquanto, até Provavelmente essa semana depois da visita da Olê, secretaria. Depois vou passar para o Olê falar rapidamente sobre essa sua pergunta, mas basicamente isso que eu falei. Nós vamos fazer uma visita hoje, mas essa visita ainda é uma visita, não é uma inspeção, é uma visita, né? Eu quero ir ao hospital para que a gente possa fazer o que a gente tem feito, que a doutora falou, porque nós estamos muito preocupados com a quantidade de pacientes que estão deixando de fazer os seus tratamentos oncológicos a tempo. Então eu quero fazer uma visita demonstrando que nós temos segurança enquanto Secretaria de Saúde, que as demais áreas do hospital estão absolutamente sem nenhum risco à vida das pessoas, sem nenhum risco de contaminação. Então isso que a gente vai fazer lá hoje. Mas após isso vai haver uma inspeção técnica da equipe da vigilância e dependendo da inspeção, se a inspeção não encontrar nenhuma irregularidade, se a inspeção não encontrar nenhum equipamento, por exemplo, um ar-condicionado com um filtro que já deveria ter sido trocado. Até o presente momento, a vigilância não encontrou nenhuma irregularidade nesse sentido. Então, se a vigilância fizer todas as vistorias técnicas e não encontrar nenhuma irregularidade, logo após essa vistoria técnica, a ala do hospital e esse centro cirúrgico que está fechado poderão ser reabertos. Você podia falar um pouquinho das... Tem dado, secretário? Oi? Vistoria? Tem dado? O Arley vai falar aqui. A gente podia te dar o microfone. Vai ficar muito longe, você joga só uma pessoa. Joga a cadeira, só de cadeira. Dá pra ouvir. Quer que Só troque? puxar aqui. Acho que dá pra puxar rapidinho. Pronto. Esse aqui não precisa. Deixa ele mesmo. Entendeu? Tá. Então, é importante a gente deixar claro que, em relação ao Hospital Santa Rita e a todos os outros hospitais, nós temos as normas da vigilância sanitária que nós seguimos conforme as RDC da Anvisa. E aí, em relação aos implementação ou aplicação dos protocolos, nós fizemos isso logo no início do surto. Então, o que é que nós fizemos? A detecção, primeiro, de todos os equipamentos, a data que foi feita a análise, a data de limpeza, a data de coleta de água, isso que o nosso secretário colocou, que nós não encontramos nenhuma irregularidade. Tanto que, até o momento, a gente continua ainda com a outra linha de ação dentro do hospital, porque mudou, a gente não viu transmissão de pessoa a pessoa, então a gente já, mesmo sem saber do resultado que foi passado aqui, preliminar, a gente não tinha ainda nenhuma justificativa também para tomar uma outra medida sanitária mais pesada em relação a essas questões. E sobre a limpeza do local, né, assim que nós detectarmos que foi feita a higienização, a limpeza da forma adequada, que está de acordo com aquilo que rege a RDC da Anvisa, a gente vai estar liberando. Então é preciso que a gente agora tenha essa celeridade junto com o hospital, uma vez que o que nós estamos entendendo? Todo o momento, desde o dia 19, quando a vigilância sanitária, a saúde do trabalhador, fez adentrou o hospital para verificar essas questões, então todas as hipóteses, as possibilidades, elas foram sendo avaliadas e esgotadas. A gente agora vai trabalhar nessa linha de liberar esse espaço se ele estiver de acordo com as nossas normativas, ou seja, fazendo novas reorientações, né, e fazendo também com que esteja dentro daquilo que prevê a RDC da Anvisa. Ok? Então tá bom, gente. Obrigado, então. Vocês querem gravar? Alguém quer gravar ainda? Tudo ok? Então tá bom. Rodrigo, obrigado, tá? Pode voltar pro seu congresso aí. Tudo paralisado. Vou falar com ele aqui.
Rodrigo, obrigado, hein? Pode voltar para o seu congresso aí. Acho que está fechado.